eles voltaram, montaram suas tribos. Aí nós temos uma Jerusalém, um povo judaico estabelecido, que são 12 casas, né? E daí nós sabemos que tem uma das casas que é de Davi, que é a casa de Jesus. Então a gente leva um tempo aí para Jesus chegar, leva um tempo. Então a gente tem esses 8.000 anos pretéritos, mais os 400, 600, põe na conta aí uns 900.000 até Jesus chegar realmente na terra, não é? E daí nós escutamos Haroldo Dutra Dias dizer que 1000 anos é um dia na criação de Deus, né? 1000 anos, olha como o tempo de Deus é tão diferente do nosso. 1000 anos pra gente dá 3 reencarnações, pra gente conseguir sair do 0,5% para chegar no 1%, mas já tá bom, né? Porque este é o processo da nossa evolução, que nós trilhamos há tanto tempo, para que nós possamos deixar de ser adoecidos da alma. Porque quando nós deixamos de ser adoecidos da alma, nós deixamos de ser adoecidos do corpo, não é? É um processo de libertação. E Jesus fazia exatamente isso. Curava as nossas almas. O reflexo era físico. E as pessoas que de fato tinham fé e acreditavam, elas permaneciam no processo da cura. Porque existiam muitas das outras que ainda em processos enfermiços, elas voltavam a reapresentar os mesmos sintomas de que Jesus as tinha libertado. Mudam os séculos, às vezes a gente continua no mesmo comportamento. Vamos só pensar uma coisa. Estou assim, fanha, porque eu estou gripada, né? Estou sarando, graças a Deus. Vamos lá, tenha fé. Então, 2 semanas gripadas já, né? Eu fiz uma coisa que eu sei que aqui em Caçapava ninguém faz. Só a gente de Pindamonhangaba. A gente se automedica. Que bom, né? Então já encontrei parceiros, né? Então você começa a adoecer. O que você faz? Alguém diz assim pra você: olha, tomei esse remédio, então bom, toma também. Aí eu vou lá na farmácia, que supostamente tinha que vender tudo com receita, supostamente, né? Aí eu falo: tem esse remédio? Aí eu passo assim na fileira, falo: olha, um descongestionante, eu vou levar também. Não sei nem se aquilo dá reação em mim ou se não dá, mas tá o nome, descongestionante. Desentope então, né? Aí você toma, aí tomei um, não deu certo. Aí vira o meu marido, fala assim pra mim: eu acho que você tem que tomar Descongex, porque você está com um processo de sinusite. Eu falei: deve ser mesmo. Dói a cabeça e pesa, tô entupida. A pessoa sai, né, de 1000 remédios, vai parar no outro, e usando o descongestionante que não estava ajudando mais. Daí um amigo médico falou: Paulo, sabe de nada, usa esse descongestionante. Comprei, usei, desentupiu. Falei: gente, é a salvação da pátria. Por que não tinha descoberto isso antes? Achando que eu já estava indo para a cura. Achando. Adiantou? Não. 2 semanas. Aí, né, ontem eu pedi arrego. Daí eu falei: Beto, em nome de Jesus, arranje uma consulta naquela pneumologista sua. Mas tem que ser rápido, porque eu vou morrer. Porque eu sou assim intensa, né? Aí ele já fala pra mim: Paulo, como você é dramática. Mas a gente aprende que às vezes tem pessoas que têm uma chuchada, né? Senão ela não vai, né? É mais ou menos assim, né? Então daí ele descolou a consulta hoje na pneumologista. Aí cheguei lá, ela fez todos os exames. Aí eu pra ela: tô com pneumonia? Não, Paulo, você não tá com pneumonia. Eu falei: graças a Deus. E cabeça, né? Já cria uma situação. Aí ela me deu alguns remédios. Ela falou assim: você tem que lavar a sua narina com este sorinho. Me deu um sorinho lá. Ela falou, eu pensei: ai não, esse negócio de lavar a narina. Só pensei, não reproduzi. A médica leu meu psiquismo, pegou meu balão, sabe? Pegou meu balão e falou assim: tem que lavar. Falei: gente, é médico. Ela lê a mente da gente. Já fiquei temerosa. Falei: não vou nem pensar mais nada, porque essa mulher vai começar a falar coisas aqui, né? Ela falou: eu sei. Porque tem muitas pessoas que saem daqui falando: ah, esse sorinho. Falei: gente, já tá me imitando. Esse sorinho não vai adiantar de nada. Eu falei: não, doutora, eu vou comprar. Já tava ali, obedecendo, né? Saí de lá, passei na farmácia, comprei o kit sobrevivência pós-gripe. Tomei o tal do primeiro remédio, usei o sorinho umas 2 vezes. Gente, já não tô melhor. Por que eu morri 2 semanas, então? Chicote, né? Porque a gente é assim, sofre. E Jesus só falou assim: siga-me. E eu falei: não, Jesus, tem que sofrer um pouquinho mais. Pega só um pouquinho. Daqui 3 reencarnações eu entrego o braço, né? Olha como a gente é. Então, mesmo quando Jesus veio, o que a gente fez? Ao invés de aceitar as palavras deles e aplicar na nossa vida, eu continuei fazendo automedicação.
né? Continuei ouvindo os falsos profetas, continuei fazendo escolhas inadequadas. E isso, quando eu digo continuei, continuamos por reencarnações, né? Não foi só naquele momento. Então, quando Jesus diz para nós, eu não vim para os sãos, ele foi até gentil, porque ele podia ter falado, gente, eu vim para todos vocês, porque todo mundo aqui está na roça. Mas ele falou, olha, presta atenção. Era o primeiro momento de despertar da consciência de Jesus para conosco. Por quê? Porque ele falava, eu não vim para os sãos. Aí eu já me colocava numa posição reflexiva. Eu já colocava me pensando assim, falava, nossa, será que eu estou dentro dos sãos ou estou fora dos sãos? Esse foi o primeiro movimento incomodativo de Jesus para fazer com que a gente entendesse para que banda nós estávamos caindo. E daí algumas pessoas humildemente disseram, não estou na lista dos sãos não, estou na lista dos adoecidos. Mas o adoecimento espiritual tem graus, né? Então tem o muito maior, tem o muito menor, tem o que está nadando contra a corrente. Então o primeiro processo de conscientização é, de fato, preciso de Jesus. Estou adoecido espiritualmente. Segundo processo é fazer o que, gente? Se o primeiro é admitir, o segundo seria qual? Vamos lá ver o raciocínio, né, filosófico de Jesus. O que é o raciocínio filosófico? Então, primeiro Jesus lança a isca, ele nos incomoda, porque é só o incômodo por hora, na condição reencarnatória que nós estamos, que faz com que nós nos mobilizemos. Lembra do amor e da dor? O incômodo é a dor, né? Então ele lançou a isca para que nós pudéssemos perceber o que estava incomodando em nós, para que pudéssemos tomar as próximas atitudes. Então ele lançou incômodo. Segundo passo, comecei a refletir. Terceiro passo, mudei? Não. Terceiro passo depois da reflexão é assumir. Porque muitas vezes eu faço reflexões e eu falo, não, imagina, não sou assim não. Eu até penso, mas eu penso de uma forma rasa. E eu não admito que eu tenho talvez aquele comportamento que é pernicioso para mim. Não sendo só pernicioso para mim, pode ser pernicioso para a minha família, pode ser pernicioso para a comunidade em que transito, pode ser pernicioso para a cidade que habito, para o país em que estou, pode ser pernicioso inclusive para outras regiões, porque se meu pensamento é enfermiço, o pensamento, segundo os espíritos protetores, é aquilo de mais rápido que nós temos dentro de nós, porque nós conseguimos por ele nos teletransportar aonde nós queremos, ou seja, no estalar de dedos. E por que eu digo que a nossa saúde depende também da saúde do outro? Numa perspectiva de sermos exemplos, que Chico Xavier já nos disse, a palavra é maravilhosa, mas quem arrasta mesmo? É o exemplo. E depois Jung entende, né? Antes de Chico, na verdade, Jung já tinha entendido esse comportamento cognitivo, é que Chico veio adocicar as palavras junguianas, porque Jung dizia o seguinte, quando uma pessoa se vê também estimulada a mudar, não é só com a sua vontade íntima, porque isto conta e conta grandemente, mas também quando ela vê uma outra pessoa que fez um processo de mudança. Esse ciclo para Jung se chama ver, falar e comportar-se. Então, de repente, eu estou na minha zoninha de conforto e alguém começa a ter algumas atitudes diferentes, essa pessoa da minha convivência, e atitudes melhores. Aí eu olho para essa pessoa, estou vendo, ela está fazendo diferente. Eu escuto aquilo que ela está falando, eu estou vendo em comportamentos. Então ela vem até o centro espírita e de repente ela encontra uma prevenção que nós temos que ser pessoas mais caridosas, que nós temos que ouvir mais o outro, que nós temos que ouvir sem interromper, respeitando o ponto de vista alheio, para que depois a gente faça algumas das nossas colocações. Daí aquela pessoa sempre interrompeu todo mundo, ela sempre era uma déspota das suas opiniões, ela batia a opinião dela na mesa, virava as costas e saía, né? Deixava dificuldade com o outro, não queria nem saber. Ela não conseguia argumentar nem dialogar, porque a verdade dela tinha que ser absoluta. E de repente ela começa a frequentar uma casa de oração e prece. Pode ser um centro espírita, pode ser um outro credo que faça com que ela tenha essa provocação, não é? E ela chega em casa e naquela vontade daquela resposta cortante, e ela respira e não dá a resposta. Aí todo mundo já não fica assim, gente, esperando. Aí na hora que ela não dá a resposta, todo mundo faz assim, se entreolha, né? Fala, o que aconteceu? Tá tomando um tipo de remédio. Porque, se a pessoa não teve aquele ímpeto, o que aconteceu na vida dela? O que ela mudou?
E daí as próprias pessoas da família, segundo na fala de Emmanuel, eles são as primeiras barreiras que nós temos que ultrapassar, porque eles serão os nossos primeiros provocadores mediante o seu comportamento diferenciado. Então você tem um comportamento diferenciado ali, ó, na força e na raça, para se curar, para ser uma pessoa nova. Vira um parente, pode ser próximo, distante, um parente. Ele olha para você e fala assim, nossa, tá virando santa. Agora você tá no centro? Aí, para não ficar feliz com a frase, ele termina assim, vamos ver quanto dura, né? Te conheço. Aquele que veio lá no cerne, né? Aí a pessoa respira e fala, não vou responder, engulo. Aí no outro dia responde, mas tá bom, passou um sem resposta. Aí no dia que respondeu já tá lá fazendo meia culpa. Eu falo, ai gente, fui lá, eu ouvi, eu sabia. Água da paz na boca, bochecha, 147 vezes, depois engole. Não consegui, mas já conseguiu uma. Não é? Você passou reencarnações, você não conseguiu nem meia. Então você conseguiu uma. Até o ponto daquela pessoa olhar pra você e falar assim, poxa, ela tá diferente. Ela está mais amável, não é? Ela está mais complacente, não está mais no enfrentamento. Por que eu estou aqui espicaçando o outro? Eu estou chato. Aí de repente essa pessoa lá na frente, porque esse processo de maturidade demora, né? Ela chega na gente e fala assim, nossa, desculpa de eu ter sido 82 anos chato com você. Pode ser mais breve, né? Mas desculpa de eu ter sido tão impertinente com você durante tanto tempo. Acho que eu não tinha percebido o seu movimento de mudança. Então, olha isso, ela começou a ver o outro estar diferente, começou a ouvir as suas falas, que estavam o quê, gente? Consonantes com seus comportamentos, não é assim? Isso se chama princípio da credibilidade. Sabe quando você desconfia de alguém? Quando ela prega uma coisa, mas ela não faz. Aí a sua credibilidade vai por água abaixo, né? Então isso se chama princípio da credibilidade. Eu vejo o comportamento, eu escuto e aquilo tem relação. Se não tem relação, você fala, não, tem alguma coisa estranha aí, não é? E aquela pessoa que nos espicaça é exatamente porque no nosso tropeço ela não viu o mesmo círculo, né? Ela não viu o mesmo círculo. Ela fala, ontem estava uma seda, hoje está aí essa peste. Né? Mas é bom, porque é bom ter um termômetro, porque às vezes o nosso não funciona, dá o termômetro alheio, da sinceridade inequívoca, ele nos provoca a fazer esses ciclos de mudanças comportamentais. Então Jesus veio exatamente para fazer isso conosco. Olha o meu ciclo virtuoso. Olha o quanto você pode acreditar em mim. Creia, não era o que ele dizia? Ciclo da credibilidade. Porque aquilo que vocês verão nas minhas atitudes, vocês ouvirão nas minhas palavras. E eu vou ser o quê? Uníssono. Eu vou ter linearidade. Eu não vou ter altos e baixos. E em tudo que eu fizer, em todas as atitudes que você vir de mim, você vai ver o quê? Um fio condutor. Não tem alto e baixo. Por isso que ele é o nosso exemplo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos diz: homem de bem. Se tiver alguém em quem nós temos que nos pautar, é nos comportamentos de Jesus. Porque são esses comportamentos advindos de um espírito já elevado que se traduzem em saúde. Então olha como Jesus, gente, ele foi o maior dos maiores mesmo. Porque através dos comportamentos, porque é isso que nos impressiona ainda, né? Não basta escutar a pessoa, tem que ver se ela faz o que ela fala. Então, através dos seus comportamentos que são impressionantes, ou seja, nos impressionam, nos incomodam, depois eu começo a refletir. Podia ser o inverso, porque seria mais inteligente, né? Reflito primeiro, analiso e não sofro. Sofro, reflito depois e mudo. Né? Então, a gente pode mudar este ciclo. Eu não preciso ver o sofrimento meu para que eu mude um comportamento. Eu posso ler os livros de Chico. Os livros de Chico já são ensinamentos de aonde você percorrer aquilo que você vai beber em termos de consequência, não é? Então Jesus veio trazer este mote da nossa saúde, simbolicamente, a saúde física, para que nós fôssemos provocados naquela primeira reflexão que eu falava com vocês. Estou doente ou estou são? Se estou doente, em quê? E este eu diria que é o nosso subpropósito desta reencarnação. Por que subpropósito? Porque o grande propósito maior é evoluir, não é? Jesus veio e reencarna no meio de nós para quê? Para ele progredir? Não, né? Era para que nós progredíssemos por meio dos seus exemplos. Então, nosso grande propósito é progredir, beleza?
Mas progredir é verbo. E deste verbo precisa de complemento. Porque quem progride, progride em algum aspecto. Quem progride, progride em algo. Então, quando nós reencarnamos aqui, para que nós pudéssemos obter esta saúde, nós já viemos com o propósito de progredir em alguma área específica da nossa vida. E a gente pode chamar essa área de carro-chefe, né? Ele é o grande timoneiro da nossa existência. Existem outras áreas que vão se modificando à medida que um grande propósito vai acontecendo. Então, neste momento é a pergunta: qual é o nosso subpropósito? Qual é o subpropósito de vocês? Nós estamos reencarnados aqui para quê? Né? Porque quem progride em algo. O que é o seu algo? Como você responde essa pergunta? E Jesus dizia que a nossa natureza não dá saltos, não é? Ele dizia cada coisa a seu tempo. Depois a doutrina vem dizer a nossa natureza não dá saltos. É a fala de Jesus traduzida. Então não adianta eu olhar e falar: não, progredir, tá a lista, você tem tempo? Pega o pergaminho e vai para lá e pina uma largada, né? Mas Jesus já sabia que nós precisávamos de reencarnações. Eu não dou conta, gente, de progredir nas minhas deficiências principais, todas, em uma reencarnação. Pelo menos para o homem mediano que não despertou as suas potencialidades, não. Se ele despertar as suas potencialidades, sim. Não foi Paulo de Tarso? Não foi Saulo? Saulo é uma reencarnação. Quando você lê, né, o Evangelho, você vê que Paulo de Tarso, em uma reencarnação, ele consegue se depurar. E você vê todas as falas conscienciais de Paulo, porque Paulo foi perseguido por ele mesmo, né? Paulo foi perseguido pela sua própria consciência. Porque enquanto Saulo, ele era o quê? Um perseguidor, não é, gente? E quando ele estava no caminho de Damasco, ele estava indo atrás de quem? Ananias, não é? O mesmo Ananias que escuta a voz de Jesus e fala: vá salvar o teu perseguidor. E Ananias ainda fala: jura que sou eu mesmo? Né? Então ele fala: Jesus, tu me escolhes? Jesus fala: sim. Não é reapazigua-te com o teu inimigo enquanto estás a caminhar com ele? Então o Saulo estava lá caído, simbolicamente. E quem o recolhe e o leva para a estalagem? E deixa um dinheiro que era seu para o estalajadeiro cuidar dele naquela noite, porque ele voltaria na manhã seguinte, né? Então olha que história maravilhosa. Então era este Paulo perseguido pelas suas atitudes, porque Paulo mandou prender, Paulo mandou açoitar, enquanto Saulo, não é? Paulo mandou matar. Então Paulo tinha uma consciência pesada. Então, no seu processo da fundação das eclésias, né, das igrejas, nas suas 3 grandes viagens, em 11 cidades, 13 cidades, 11, 9. Imagina viajar naquele tempo, gente. Tinha avião? Não. Tinha barco a vapor? Não. Né? Quem dirá uma embarcaçãozinha, jegue e perna. Né? Então, você imagina ele fazer 13 cidades. Depois ele fazer 11. Depois ele fazer 9. Daí quando ele não dava mais conta, né, foi o próprio Lucas que falou para ele: escreva, porque se você não alcança fisicamente, as tuas palavras vão de chegar àqueles que eram os lastros da formação inicial do cristianismo. Tudo bem? Então daí ele realmente, no estertor das suas forças físicas, que ele já não conseguia mais, ele começa a fazer cartas de Paulo, Tessalonicenses, Colossenses, para fazer o quê? Dar continuidade àquilo que ele havia pregado, e aquilo que ele havia pregado não havia sido distorcido. Uma reencarnação, ele se curou com toda a análise de consciência que uma pessoa sã pode ter, porque ele não se enganou da pessoa que ele foi. E chega no seu momento final, qual é a frase de Paulo de Tarso? Não sou eu mais quem vive, é Jesus quem vive em mim. Olha que lindo, gente. Eu e ele somos um. É a mesma fala de Jesus. Deus e eu somos um. Então, naquele momento da ressurreição de Saulo, enquanto Paulo de Tarso, ele fala: estou curado de mim, porque agora de fato eu posso afirmar que Jesus, suas pregações e exemplos, eles são parte da minha essência. Eles já transformaram a minha natureza. Então Jesus encarna no meio de nós exatamente para isso, para transformar a nossa natureza, para mudar a química das nossas relações, para fazer com que nós tivéssemos alterações refletidas
acerca dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por isso que Jesus nos provoca: em que lado você está? Dos sãos ou dos doentes? Ótimo! Já se conscientizou? Tenho muito para lutar em mim? E qual é o seu propósito? Progredir em quê? Porque se eu tenho uma doença, eu tenho que ter cura. Mas para ela ter cura, ela precisa ter nome. Igual eu com a gripe, achando que é pneumonia. Né? Então eu estava curando de B, C e D e meu problema era A. Então eu preciso perguntar: progredir em quê para mim? Para que eu possa ter atitudes que venham a corrigir este tipo de comportamento. Então, progredir em quê? Se eu pego a doutrina espírita e eu vejo que as maiores chagas da humanidade são orgulho e egoísmo, a gente já tem duas para começar, né? Então você pode falar assim: ah, para mim é o orgulho, para o outro é prepotência, para mim é o egoísmo, para mim é inveja, para mim é impaciência, para mim é o enraivecimento. Eu vejo uma coisa e fico com raiva em 2 segundos, né? Para mim é o enraivecimento, para mim é a falta de piedade, para mim é que eu sou pouco caridoso, não me importo com o outro. Qual é a sua resposta? E responder a esta pergunta não é vergonhoso. Não é pra gente falar assim: sou orgulhoso, 3 pá de cal em cima. Porque segundo Joana de Ângeles, o reconhecimento é o primeiro passo para mudar. Quando nós tiramos da sombra aquilo que nós ocultamos e damos nome, é um processo de consciência libertadora. Gente, é igual terapia. Dói, mas cura. Não é? Todo mundo que passou por processo terapêutico aqui sabe o que é. Você olha e fala: nossa, sou eu mesmo, esse monstro. Sou o Shrek, não sabia. Mas o Shrek tem um bom coração, não tem? Né? Então, mesmo sendo um Shrek, nós somos a genética de Deus. É isso que nos garante a certeza de que nós seremos curados. Mas se nós temos clareza do para que estamos buscando a cura, fica até mais fácil para os espíritos protetores nos ajudarem. Porque para cada remédio, não é? Uma doença específica. Porque o próprio remédio pode ser o veneno, não é assim que a gente entende? Tomado em proporções equivocadas, ele pode mais me prejudicar do que necessariamente me salvar, não é? Então, quando nós respondemos para nós: progredir em quê? É a hora do começo da nossa liberdade, porque é o começo da tomada de consciência, né? Então, quando você estiver lá no seu recôndito, porque aqui talvez milhões de ideias estejam passando por você, talvez todas que eu tenha falado, vocês tenham pensado assim: